Tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tudo bem. Estamos começando mais uma live aqui no perfil Pri Ribeiro, Materno Amor Eterno. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila Cristine Ribeiro e estou fazendo uma jornada de lives que começou lá em agosto, com lives às segundas, terças, quintas, sextas e alguns sábados, até o final de setembro. E aí, no mês de outubro, estamos fazendo toda segunda, terça e quinta, sempre às 20 horas, aqui mesmo nesse perfil. Eu digo estamos fazendo porque são lives colaborativas, ou seja, são encontros entre educadores, conversas entre professores, são papos super interessantes para quem tem filhos, tem alunos, para quem convive com crianças, para quem educa crianças. Cada dia com um tema diferente, todos relacionados ao brincar e ao educar. Então são lives em que conversamos sobre jogos, brincadeiras, sobre educação física, recreação, lazer, família, música, inclusão, criança com deficiência. Então, todos os temas que permeiam a maternidade e a educação. Então, se você é professora ou você é psicomotricista, psicopedagoga, professora de educação especial, você é diretora de escola, coordenadora pedagógica, fono, TO e todas as outras profissões que atendem crianças, que lidam no seu dia a dia com o desenvolvimento infantil. Aqui nós temos conteúdo para você. Se você é mamãe, papai, também seja muito bem-vindo. Aqui falamos de educação, falamos de jogos e brincadeiras que você pode fazer dentro de casa, usando poucos materiais. São lives muito práticas, com sugestões de atividades para fazer com os filhos ou com os alunos. Boa noite, Fernando, tudo bem? Espero que sim. Eu estou convidando aqui as pessoas para participarem. Fernando e todo mundo que chegar, apertem aí na setinha, chamem as pessoas, porque essa nossa live promete, hein? Eu falo isso todas as vezes, né, pessoal? Mas a verdade é que todas as lives estão sendo fantásticas. Todos os professores foram convidados a dedo, tá? Então são pessoas que eu conheço, que eu acompanho, que eu admiro, que tem um trabalho maravilhoso, tá? Inclusive, o participante de hoje é o meu ídolo. Posso dizer assim, gente, eu sou fã dele. Desde que eu conheci no seminário Brincadeiras e Jogos, se não me engano, eu passei a acompanhar o seu trabalho, a admirar. Vejo sempre os seus posts com sugestões de atividades e são muito bacanas. Já vou terminar minha apresentação e apresentar o convidado também. Só estou esperando todo mundo chegar aqui, tá bom? Já vou falar o tema da nossa live, os tópicos que serão abordados aqui hoje. Vou contar para vocês também como está o nosso cronograma de lives, quais serão as próximas, quando, quais os temas, quais serão os professores, tudo certinho, passar todas as informações e aí a gente começa a nossa discussão sobre o assunto de hoje. Bom, pessoal, como eu já disse, eu sou a Priscila, eu moro em Campinas, eu sou mamãe de um menino, um filhão, tenho um filho só, mas tenho muitos alunos, muitos filhos postiços, digamos assim, né? Porque eu sou professora de educação física, atuo em escola, com ensino fundamental, ciclos 1 e 2.
Tenho aproximadamente 250 a 300 alunos lá na escola, que é uma escola pública municipal aqui em Campinas. Já estou nessa escola há 21 anos, então vocês imaginam, né? Como eu já conheço bem ali a comunidade, já estou dando aula para os filhos dos meus ex-alunos. Muito bacana. E também sou empreendedora, tenho alguns empreendimentos, adoro criar materiais para as crianças utilizarem em casa com seus pais ou na escola com os seus professores. Vou apresentar um deles aqui para vocês hoje. E sou a criadora de um grupo de mães aqui de Campinas e região, que é o Materno Amor Eterno. É uma comunidade que existe há pelo menos 5 ou 6 anos, onde a gente troca muita informação a respeito da maternidade, do universo infantil, onde nós realizamos encontros, feiras, vários tipos de atividades com o objetivo de apoiar o empreendedorismo materno e divulgação de programação infantil. Então, tudo que eu fico sabendo de bacana, tudo que eu agendo para levar o meu filho, eu também socializo com as outras mães. Então, está todo mundo convidado a acompanhar as redes sociais do Materno Amor Eterno. Nós temos um perfil aqui no Instagram, nós temos um grupo de interação bem grande no Telegram, temos página no Facebook, temos grupo de troca de experiência no Facebook, temos canal no YouTube, que é o Priscila Ribeiro, Materno Amor Eterno, e é onde eu estou compartilhando também os vídeos das nossas lives. Tem muita coisa interessante para vocês assistirem. Tivemos 12 ou 13 lives da primeira temporada e estamos na 9ª live da segunda temporada. E a novidade aqui dessa vez é a emissão de certificado. Então, se você assistir a nossa live, você pode solicitar a certificação, que tem um baixo custo, tem uma carga horária de 5 horas e tem presentinhos para vocês. A cada live, vocês vão receber vários materiais complementares em formato de texto, de vídeo, de áudio, formatos diferentes, sempre relacionados ao assunto daquela live, selecionados pelo profissional, que pode ser texto da sua própria autoria ou autores que referenciam o seu trabalho, que ele segue, que ele indica. Então, são materiais maravilhosos. Se você conhece alguém que é estudante da área de licenciatura, por exemplo, corra lá, chame essa pessoa para assistir as nossas lives, porque ela pode solicitar o certificado e entrar como horas complementares do seu curso. Se você é professora ou você conhece alguém que também indique as nossas lives, a nossa jornada Folhas do Saber para ela. Por quê? Ela pode adquirir o certificado através do e-mail fabriquinhadebrinquedos@gmail.com, um certificado que vem através de uma empresa chamada Psicoeducar, que é de uma das nossas palestrantes aqui da jornada. E além disso, ela vai ter pontinhos a mais na sua classificação, o que é muito bom, não é? Quando a gente está bem classificado, a gente consegue escolher turmas com as quais a gente quer trabalhar. Se você quer mudar de escola, for funcionário público, por exemplo, se remover para uma outra unidade, estando bem classificado, você vai ter mais chances. Então, tudo isso é importante e a gente considerou na hora de montar essa segunda jornada. Vou anotar aqui para vocês o e-mail, fabriquinhadebrinquedos@gmail.com. É um dos meus e-mails e eu escolhi este por quê? Porque a Fabriquinha de Brinquedos Inclusivos é um dos meus empreendimentos e é sobre ela que eu falo aqui no meu capítulo, no livro Brincar e Educar. Aliás, vocês já têm o livro? Escrevam aí para mim na caixa de comentários se vocês já têm o livro ou não. E se vocês gostariam de ter. Quem sabe, né? Se tiver pessoas interessadas
em ler o nosso livro, eu faço um novo sorteio deles para vocês. Mas quero saber se tem gente que gostaria de ler, né? Senão, não tem por que fazer um sorteio de um livro para vocês. Mas, se vocês ainda não conhecem as folhas desse livro, eu vou contar para vocês que ele está show de bola. Gente, esse livro tem mais de 50 capítulos, mais de 50 autores participando. E aqui tem relatos de experiências de professores que atuam na educação infantil, no ensino fundamental, em colônias de férias, em clínica. Então, é muito variado e vai ajudar muito você, tanto na sua prática docente, quanto na sua atuação na maternidade, tá bom? Vocês podem fazer o seu pedido do livro comigo no direct. Assim que acabar a live, vocês podem me escrever, ou até mesmo nesse e-mail que eu deixei aí, fabriquinhadebrinquedos@gmail.com, que tanto eu quanto os outros autores temos cotas para vendas. Então, por sermos autores, temos desconto, e aí você vai adquirir o seu livro mais barato e vai chegar aí na sua casa, sem custo de frete. Olha só que maravilha, tá bom? Então, se tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa sobre o livro, vocês podem ver as lives anteriores, que toda vez eu explico um pouco sobre o livro. Tem algumas surpresinhas nele que eu não estou contando aqui, justamente de propósito, para vocês verem os outros vídeos, tá? O que eu revelei lá sobre o livro. Mas também pode me chamar no direct, tá? Que eu conto para vocês lá no particular. E aí, gente, então, falei do sorteio do livro. Para vocês que estão aqui assistindo essa live de hoje, também tem presente. Quem gosta de ganhar presente, hein? Presente é tudo de bom, não é? Antes de eu contar qual é o presente, deixa eu cumprimentar as pessoas que entraram aqui. Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, o convidado de hoje, muito gentilmente, cedeu não só um, mas 2 prêmios para sortear para vocês. Olha só que legal. Então, eu vou falar lá no finalzinho da live o que vai ser sorteado para vocês, tá bom? Então, quem assistir essa live, mesmo a gravação, vai concorrer a 2 prêmios. Então, se você passou por aqui, mas não conseguiu assistir a live inteira, depois você pode ver que ela vai ficar gravada no IGTV, aqui do perfil Pri Ribeiro Materno Amor Eterno. E posteriormente, daqui a um tempo, vocês podem assistir também através do canal Priscila Ribeiro Materno Amor Eterno no YouTube, onde tem muita coisa para vocês. Não só as lives, mas muito conteúdo lá para as mamães fazerem e curtirem e acompanharem, tá bom? Então, como eu falei para vocês, hoje é a nossa 9ª live da jornada Folhas do Saber. Isso significa que nós estamos quase no final da nossa jornada. Teremos uma live com o Virgílio no dia 4/11, que é quinta-feira que vem. O Virgílio é professor, dá aula em faculdade, tem um programa chamado TV Infância e nós vamos discutir sobre os cursos de educação física. Como será que anda a licenciatura em educação física no Brasil, hein? Será que corre risco de acabar? Preocupante isso, hein? Espero que não, né? Que é uma área que eu escolhi e que eu amo tanto. E aí, gente, no dia 11/11, não é a nossa 11ª live. É uma reposição de live. O que aconteceu? Na nossa live anterior, que eu tive com a Amanda, nós tivemos um problema técnico. A gente conseguia ouvir a Amanda, mas não conseguia enxergá-la. Então, a gente decidiu encerrar a live e a gente remarcou. No dia 11/11, na quinta-feira seguinte, teremos a Amanda também falando sobre competências socioemocionais. Ela vai falar sobre um projeto que chama Cidadão de Mim. Então, é um relato de experiência de um trabalho que ela criou e desenvolveu com os alunos, tá bom?
Boa noite. Muitas vezes eu não consigo acenar aqui para vocês, tá? Fazer um tchauzinho virtual, mas se sintam cumprimentados, tá certo? Chamem os amigos para participar dessa live também. Vamos interagir, pessoal. Se estiverem gostando, podem apertar o coraçãozinho, que a gente fica muito feliz em receber o feedback de vocês. Podem usar à vontade. Aê, obrigada. Podem usar à vontade a caixinha de comentários aí para escrever o que vocês quiserem, mandar perguntas. Tem o ponto de interrogação também, que é próprio para perguntas, mas pode fazer através dos comentários, ok? Eu sempre deixo a caixa de comentários aberta o tempo todo. Só fecha lá no finalzinho quando a gente vai fazer a fotinha para o registro, ok? Então, gente, vocês já estão convidados. Já temos encontro marcado nas próximas 2 quintas, tá bom? Anotem aí na agenda, coloquem despertador no celular, dia 4 e dia 11/11. E vamos fazer uma festa aí no último dia, hein? De encerramento da jornada. Uma balada virtual? Será? Vou pensar nisso, tá bom? Mas vamos lá, gente. Eu vou apresentar o meu convidado de hoje. Já falei pra vocês que eu sou fã dele. Ele é fantástico. Ele desenvolve um trabalho maravilhoso. E quem não conhece, tenho certeza que vai gostar também. Que é o Fernando Cavalli. Deixa eu achar aqui, gente, o currículo dele para ler para vocês. E aí já vou convidá-lo em seguida para dividir a tela comigo, tá bom? O Fernando, ele é professor especialista em educação física escolar, graduado também em pedagogia, Master Positive Coach, membro da Sociedade Brasileira de Coaching, com especialização em psicologia positiva, professor há 16 anos na rede pública do município de São Paulo e 4 anos na rede privada. Professor há 4 anos na rede privada. Foi homenageado pelo CREF São Paulo com a comenda e medalha de honra ao mérito em 2018. Foi eleito um dos professores transformadores na Bet Educar 2020, que é um congresso também que eu acompanho. E segundo colocado no Brasil no Prêmio Destaque Educação na Educa Week 2020. Autor do livro Competências Socioemocionais na Educação Física Escolar, Desenvolvendo Virtudes e Forças de Caráter, lançado agora, no ano de 2021. E atualmente continua com aulas de Educação Física Escolar, realiza palestras e workshops, desenvolve projetos personalizados para instituições de ensino e trabalha com consultoria. Tudo isso tá bom para vocês? Claro que tá, não é mesmo? Então eu vou convidar o Fernando para falar com a gente hoje sobre competências socioemocionais, que pode parecer um assunto da moda, né? Porque eu acho que nunca se ouviu falar tanto sobre isso como nos últimos anos, que são as habilidades que são mais desejadas nas profissões atualmente e uma prospecção, né, para os empregos do futuro, que as pessoas que tiverem essas habilidades socioemocionais bem desenvolvidas são os que se darão melhor. Então, como é importante a gente começar a trabalhar desde cedo, desde as crianças pequenininhas, mas não é um assunto novo. O Fernando vai falar, com certeza, muito melhor que eu. Então, é um assunto muito importante, muito relevante, que eu tenho certeza que vai ser super útil para todos nós. Eu aprendo muito nas nossas lives, viu, gente? Então, eu sempre fico muito curiosa para saber o que os convidados vão falar. Vou fazendo aqui as minhas anotações e sempre rende muito, muito conhecimento. O Fernando levantou os seguintes tópicos para discussão aqui hoje. Competências socioemocionais, o que são? Então, se por um acaso você está caindo aqui de paraquedas, você fala, o que será que é isso? Do que essa moça está falando? O Fernando vai explicar direitinho pra gente. Qual a importância na escola? O que são virtudes e forças de caráter? Que bom que você colocou esse tópico aqui, Fernando, porque eu vou querer saber também as diferenças, né? Você sempre coloca nos seus posts, desenvolvendo tal força de caráter.
E eu confesso que eu não sei qual que é a diferença de virtude, de valor, força de caráter. Vai ser muito bom saber disso. Por que usá-las? Tá bom? Então, vamos lá, Fernando. Vou enviar um convitinho aí para você. Vamos cruzar o dedo para dar tudo certo hoje, para não acontecer o que aconteceu. Olá! Olá, tudo bom? Tudo bom? Tudo jóia, deixa eu ajustar aqui para ficar melhor. Que bom te ver. Eu fico tão Aí, feliz quando dá certo. Eu fico tão triste, tão chateada, que nem aconteceu da outra vez, que a gente ouvia a Amanda e não conseguia vê-la. Então eu fico aqui eita, torcendo para nós. dar tudo certo. Aí você sabe que esse meu celular sozinho ele começou a aceitar fazer isso, porque quando eu comprei ele não queria também. Olha só. Aí depois de um tempo atualizou alguma coisa e começou a fazer, aí deu certo. A gente fica perdido, a gente não sabe qual é o motivo, então a gente não sabe como Sim. resolver. Mas aí a Mas gente depois que deu resolveu. problema no meu, eu testo de madrugada com as pessoas para ver se vai funcionar, para no dia dar certo, porque tem um celular que de repente resolve não fazer. Uhum, é uma boa sugestão. E aí, Fernando? Tudo certo? Tudo em paz, graças a Deus, tudo certinho. Você mora em São Paulo? Moro em São Paulo, aqui no Tatuapé. Ah, bacana. Eu li aqui a sua apresentação para o pessoal. Faltou falar alguma coisa? Você quer contar mais alguma parte aí do seu currículo que eu não mencionei? Não, é isso mesmo, né? A ideia é estar sempre se desenvolvendo na área que a gente ama para tentar fazer o melhor possível, né? Então, até mesmo essa questão das premiações que eu costumo comentar, entrar em premiação é algo que qualquer professor deveria fazer, porque você começa a ter noção daquilo que você precisa melhorar, você começa a acompanhar o que está sendo feito por aí de qualidade, então você aprende demais quando você começa a entrar nisso. E para você entrar para concorrer a um prêmio, eu brinco que você tem que escrever um TCC, porque a quantidade de informação que você tem que colocar lá é enorme. Então você começa automaticamente já a estudar e melhorar constantemente, né? Uhum. Então é muito interessante essa dinâmica de participar, porque você aprende demais participando também. Ó, já começa com uma boa dica, hein? Gostei. É. Incentivando os professores aí, os profissionais, né? Porque é um tipo de coisa que a maioria não faz mesmo. Não, Talvez por não, e tem tanto desconhecimento. trabalho bom, né? Hã? E tem tanto trabalho bom por aí que as pessoas não divulgam, né? Precisa divulgar. Isso, eu mesmo não conhecia esses concursos que eu mencionei aqui que você Uhum. participou. Às vezes a gente sabe assim, é professor nota 10, educador nota 10, a nota Sim, de sim. prova. Que, aliás, eu participei uma vez, nossa, mas acho que faz quase uns 20 anos também. Uhum. Fiquei entre os 50 finalistas lá também com um Ai, que projeto legal. de prevenção da obesidade. Não cheguei entre os 10 colocados, que tem, participam da cerimônia, Legal. mas também me Entre deixou os muito 50 tá feliz. excelente. Então, me deixou muito feliz, mas a maioria dos professores não participa, ou porque não Não, fica sabendo que existe, ou porque, que nem você falou, dá um certo trabalho, né? Você tem que se dedicar, escrever o projeto, fundamentar tudo sim. direitinho, mas Tem um realmente, amigo meu da eles têm prefeitura. um trabalho bom. Oi? Tem um amigo meu da Prefeitura de São Paulo que ele foi o único brasileiro nesse ano a classificar para a final num projeto, num prêmio internacional. Me foge o nome aqui agora. Saiu em tudo que é emissora de TV, a Secretaria Municipal de Educação fez aqui em São Paulo com ele. E ele entrou lá, é um trabalhão. Você tem que escrever em português e inglês, você tem que gravar vídeo em português e inglês, tem que pedir para 5 professores validarem o que você fez. Dá trabalho. Mas ele está na CNN hoje e isso é bom porque o projeto dele é muito legal e ganhou visibilidade, é mais gente querendo saber e aí essas histórias elas vão repercutindo e mais pessoas começam a fazer, né? É a única maneira da gente espalhar aquilo que dá certo, eu vejo que é dessa maneira. É verdade, é uma forma também de estar divulgando nosso trabalho e ajudando até mesmo Sim, outros educadores também com a prática deles. Aliás, esse sem ano eu dúvida. participei também de um projeto, quase que eu não fui, porque é aquilo que você falou, acaba envolvendo outras pessoas que também às vezes precisam ter um trabalho, né? Mas eu participei recentemente de um concurso do Instituto Arcor. E eu escrevi um Tá. projeto sobre jogos, jogos reais e virtuais, né? Então, jogos com tabuleiro físico e jogos eletrônicos. E o meu projeto foi o único selecionado aqui de Campinas também. Ai, que Então, legal, ela recebeu bacana. uma verba, já recebeu, né? Uma verba da minha escola para a Aham. gente comprar jogos e materiais para aplicar. Sim.
Então, É fica isso aí. também esse exemplo aí para o pessoal, se ele souber de algum concurso, né? Tá participando. E Sim, mesmo um registro em formato de artigo, por exemplo. Muitos sim, professores também não têm o hábito, né, de mandar não, para revista científica, talvez por falta de tempo, porque a nossa vida realmente é muito corrida. sim. Mas Mas às vezes é falta de prática. É a primeira vez que você faz parece um monstro, e depois se você vai pegando o jeito, não é tão complicado assim. E é o que eu falei, você passa a aprender muito mais do que ter trabalho, porque você começa a ver os pontos que precisam ser melhorados, né? E você começa a se desenvolver. Então, o começo é sempre difícil, mas depois que você dá o primeiro passo, percebe-se que não é tão complicado assim, né? e por incrível que pareça, né, claro que não é coincidência, mas todos os profissionais que estão passando aqui pela jornada têm esse trabalho constante de estudar, né, de estar sempre se especializando, de registrar suas práticas, tanto que agora estão participando de livros, né? É minha primeira experiência Exatamente. também como autora de um Que livro. legal. Então, Sim, é sim. muito satisfatório. Fico muito feliz que todos estão passando por aqui, estão tendo esse caminho, né, essa trajetória. Sim, Então, dá muito orgulho para a gente. sim, exatamente. É isso aí. Eu acho que professor não pode estar separado do estudo, não faz sentido, né? O professor que não se atualiza e que não desenvolve material científico precisa fazer, porque é da nossa área, né? A gente pede para os outros fazerem isso e não faz. Tem que fazer, não tem como. Hum, muito legal começar assim. E você tem um livro seu, né? Tem aí na mão para mostrar para Tenho. gente? Tá aqui, tá aqui. Ah, que legal. Foi Aí, lançado esse ano, mas eu imagino que, como a gente estava falando, tem todo um caminhar até chegar, né, sim, no lançamento de um livro. Você quer compartilhar um pouquinho com a gente como foi essa trajetória? vou falar assim rapidinho. Na verdade, a minha trajetória na educação tem 16 anos, né? Com as competências socioemocionais, com relação à psicologia positiva, uns 4 anos que eu comecei a focar nisso com a psicologia positiva. Então, se a gente for falar do início da construção do livro, porque o que está aqui dentro é a metodologia que eu fui montando ao longo desses 4 anos. Uhum. Né? Então, da parte prática, são 4 anos, sem dúvida alguma. Agora, o livro é curioso. Eu nunca pensei em escrever um livro antes desse, agora já penso em escrever vários. E ele foi escrito porque eu conheci um grande amigo meu, hoje, né? Que ele é da Fundação Lehman. E aí, um dia antes de ser decretado o lockdown aqui em São Paulo, eu fui tomar um café com ele, contar sobre os projetos que a gente estava falando. Eu contei sobre esse projeto. Ele falou: Poxa, escreve um livro, né? Eu não escrevo nem bilhete de aniversário para as Uhum. pessoas, você quer que eu escreva um livro inteiro? E ele é doutor em linguística, né? Ele falou: Não, eu te ajudo, vamos fazer e tal. E como eu falei, não é tão complexo quanto a gente pensa. A hora que você começa, né? E peguei gosto, agora estou escrevendo mais um monte, assim, não paro mais. Mas então eu escrevi esse livro de março do ano passado até setembro, Foi porque ele tava na prática, né? Eu Uhum. precisava só pegar as referências mesmo que eu sempre usei para montar o projeto e pôr no papel. E Uhum. aí foi um livro gostoso de escrever porque fui eu contando para ele praticamente, né? Não tá nesse formato, mas o que eu contei para ele naquele dia eu fui escrevendo aqui de uma maneira mais aprofundada para as pessoas Uhum. entenderem. E foi daí que surgiu o livro, né? E o legal dele é o seguinte, além de ter toda a teoria e a metodologia para aplicação, no fim dele tem uma área com QR Code que é uma área de conteúdo extra. Por que eu criei isso? Eu estou há 4 anos fazendo o projeto até ter um formato que funcione. Mas eu continuo fazendo o projeto. Então, anualmente, eu desenvolvo muito material. Eu falei, poxa, não é para ficar criando novo material para vender. Eu acho que quem tem precisa receber uma atualização, como se fosse uma atualização de sistema. Uhum. Né? Então, a pessoa tendo esse QR Code, ela sempre pode pegar material. Então, esse daqui, como eu falei, gostei de escrever, né? Já tem agora, que vai lançar logo logo, esse que é o livro do aluno. Então, quem tem o livro, automaticamente tem o restante. Esse aqui, ele é em formato de e-book para quem tem o livro. Uhum. Para que o livro do aluno? O aluno faz alguns registros, dependendo da idade, de como o professor vai trabalhar a metodologia, ele faz registros ao longo do ano. Então, o professor pode imprimir todos os modelos para o aluno já preencher tudo organizadinho, e não ter a necessidade de ficar lá com cadernos e tudo mais. Não é obrigatório? Não é, mas é uma forma de facilitar. Né? E as escolas que gostam do método e querem aplicar, elas podem mandar também para impressão, como eu fiz aqui.
para os alunos terem. E por que que isso é legal? O aluno ter esse registro ano a ano é uma forma dele comparar e ele avaliar o quanto ele foi evoluindo, a questão de autoconhecimento. Então, esse registro é interessante. Quando ele coloca no papel, também ele valida ainda mais aquilo que ele aprendeu. Então, Faz esse foi sentido. um dos filhos que já surgiram. Nossa, muito Aí legal. depois tem esse. Mais um. Também e-book. São algumas dinâmicas que eu pratico com eles em sala. E elas são dinâmicas voltadas para o coaching, desenvolvimento humano em geral e psicologia positiva. Né? Então aqui dentro como se fosse um livro de jogos, formas de jogar, né? Tem todo um material completinho explicando como funciona o jogo, um manual. E o PDF do baralho. Esse baralho, vou mostrar ele aqui. Ele vai em PDF para a pessoa imprimir, eu mandei para uma gráfica para eu ter. Ele tem todas, deixa eu ver se aparece. Ele tem todas as virtudes e forças de caráter, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, e ele é usado para fazer as dinâmicas do livro. Né? Então tem mais de 20 dinâmicas, e o bacana disso é que, assim, apesar de ser lá Educação Física, o título do livro, né, pode ser usado para qualquer componente curricular, é facilmente adaptável. Também pode ser usado por líderes com seus colaboradores, pode ser usado pelos pais com os filhos, né? Tanto a metodologia quanto os jogos, né? E por fim, esse é recente, não lancei nem nas minhas redes ainda, esse livro de gamificação. Porque eu percebi assim que a criançada ela entende o conceito, ela vai aprendendo, só que quando você torna isso gamificado, fica bem mais prazeroso. Então eu criei diversos materiais, ali é como usar o material. Mas, por exemplo, tabelas de pontuação para a criança fazer uma avaliação das virtudes e forças de caráter, com toda uma configuração bonitinha, né? Parecendo coisas de RPG, vamos dizer assim. Criei a Liga das Virtudes, que são super-heróis. Cada super-herói representa uma das virtudes, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí tem as fichas dos heróis, que aí a gente explica, como que é esse herói? Quais são as forças dele? E a gente entende as forças como poder. Então, para os pequenininhos, por exemplo, que para você explicar o conceito de uma força de caráter às vezes é difícil, quando você fala que é um herói que tem um superpoder e o superpoder faz determinada coisa, fica muito mais fácil para ele assimilar. E no fim de tudo, deixa eu ver se está aqui. Hoje não está. Eles fazem um card pessoal. Então, o herói tem lá o card pronto. No fim do ano, como eles vão se avaliando em relação a essas forças de caráter, eles constroem um card desse deles, com as forças de caráter deles, para eles terem lá o cardzinho de RPG. Então, todo esse material que eu vou criando ao longo dos anos, para facilitar o entendimento e aumentar o engajamento, eu vou colocando lá para download. Então, hoje, quem tem o livro, praticamente tudo isso que eu mostrei já está disponível para imprimir e usar da maneira que quiser, né? Menino do céu, eu falei coisa lá que eu era sua fã. Agora, isso aí, só vendo seus posts. Agora, então, ó, já pagou o curso, já pode encerrar a live. Já pagou o investimento, digamos assim. Muito legal. Você que inventou tudo isso, você é muito criativo. Então, se for falar de força de caráter, criatividade é uma delas. A minha primeira é amor, tá aí porque eu compartilho tudo isso lá no livro, né? Eu quero passar para as pessoas o quanto mais eu puder ajudar. E a segunda é a criatividade. E a terceira, amor ao aprendizado. Então, juntou tudo, tá aí. É isso que está acontecendo. Tudo de bola. Tudo a ver com a realidade atual. Sabe, e essa parte do design, aí você chamou alguém para fazer esse layout? Contratei uma empresa. Contratei uma empresa, que aí essa parte do talento não rola. Não tem como para mim, não. É tudo para você? Todo? Meus desenhos são de palitinho, não dá para fazer isso, não. Isso. Professor de educação física, não de arte, né? Pra gente falar a primeira coisa que eu não tenho esse livro. Precisamos resolver isso urgente, né? Isso é fácil. Quem quer o livro é só me chamar no direct que a gente resolve. Com certeza. Eu lembrei que eu ia falar. As escolas, principalmente as escolas privadas, eu vejo que elas estão incluindo no currículo delas, na matriz curricular, algo nessa linha. Né? Uma escola que meu filho estudou quando ele estava no primeiro ano, tinha um projeto do Samitiba, né, que é bem conhecido. Sim.
E aí depois ele mudou para uma outra escola, tinha um outro projeto com um outro nome, mas era algo bem Augusto semelhante. Cury. Deve ser do Augusto Cury, Escola do Saber, alguma coisa assim. Deve ser. E aí você está montando, então, você falou que você criou um método, né? Você está montando uma Isso. apresentação para enviar, então, para apresentar para as escolas. Ano que vem eu já pretendo começar a oferecer isso para as instituições de ensino. Uhum. E eu tenho trabalhado com desenvolvimento da formação do professor. Então, eu estou montando um material não só para formação, para uso da minha metodologia, mas para a formação do professor em relação a competências socioemocionais. Porque a gente saber lá o que são as competências, como elas funcionam, tal, mas como desenvolver, como trabalhar, a gente precisa primeiro passar por uma transformação pessoal, Uhum. né? Eu brinco não, né? Todo mundo comenta, você não pode oferecer o que você não tem. Então, não que a gente não tenha as competências, mas a gente precisa aprender como trabalhar com elas, onde elas acontecem no dia a dia, como que a gente desenvolve, fazer isso na gente para depois poder oferecer, Sim. né? Então, eu acho que essa formação do professor hoje é muito importante. E quando a gente fala de competência socioemocional, além do que você falou, né, do futuro, que a gente sabe que o mercado de trabalho vai pedir, mas para a gente viver no mundo que a gente vive hoje também precisa, a gente tem jovens cada vez mais cedo em maior quantidade, com problemas de distúrbios emocionais. E uma pesquisa que eu vi há um tempo atrás, infelizmente eu não encontro essa pesquisa, eu queria lembrar da fonte, mas que o professor hoje é a segunda profissão no Brasil que mais tem afastamentos por psiquiatria. Então, assim, como que você tem um ambiente favorável ao ensino e aprendizagem com jovens adoecendo e professores adoecendo? A gente precisa trabalhar isso, né? E se o professor é o segundo profissional no Brasil que mais adoece, como que ele vai oferecer isso para o aluno com qualidade? Não são todos, mas a gente precisa tratar o professor com carinho para que Uhum. ele esteja bem e possa fazer isso também, né? Como que a gente oferece isso para o aluno sem estar bem? Não, não dá. E os que não se afastam vivem à base de fluoxetina. Então, muito. Impressionante a quantidade de professores que tomam remédio. Sim, exatamente. Então é uma preocupação não só minha, óbvio, mas que eu tenho como muito material já sendo montado. Eu tô com muita coisa gamificada, muita coisa que não é minha, porque aí a gente começa a entrar nesse universo, a gente vê que tem muita gente com um trabalho muito bom. Então, ao invés de reinventar a roda, a gente soma forças, né? Então tem muita gente com muita coisa legal. Se for ver aqui em casa, eu tenho caixas já daquelas de acrílico de guardar coisas com materiais de gamificação para várias idades, né? E é começar por isso em prática, é o que precisa, né? Espalhar cada vez mais, seja qual for o profissional que fizer isso, com qualidade, mas que seja feito, Uhum. porque é o futuro, é o presente, né? É o presente e o futuro. Uhum. Então você citou aí três, né? A criatividade, o amor, a aprendizagem. Acho que é isso. Sim, Vamos continuar por aí. Quais são, tá então, bom. o que são, quais são as competências socioemocionais? Legal. Na verdade, as virtudes e forças de caráter, né? Eu vou dar uma explicadinha assim para falar o porquê que eu uso essas virtudes e forças de caráter, tá? Bom, competência socioemocional, a gente ouve também em inglês, né? Hard skill, soft skill e também hoje fala assim deep skill. Hard skill é tudo que é técnico, né? Então, o conteúdo técnico que se ensina numa escola, aquilo que consegue um diploma universitário, conteúdos técnicos. Hum. Soft skills é a parte do relacionamento humano, interpessoal. Então, seria a comunicação, seria a questão da empatia, seria na relação com o outro. E as deep skills é o autocontrole emocional. Então, a autoestima, o seu próprio autocontrole, como eu falei. E as competências socioemocionais somam as soft skills e as deep skills, né? Então, se a gente for falar em competência socioemocional, é aquilo que não é técnico, são aquelas competências que não são técnicas e eu brinco que torna o ser humano mais humano, né? Então, você sabe se comunicar, você sabe reconhecer a dor do outro com empatia, você se controla, você tem autocontrole emocional, e aí vai. São essas as características que são consideradas competências socioemocionais. E o que são as virtudes e forças de caráter? Eu tive um problema, eu fui um dos professores que entrou nesses números, né, de afastamentos por psiquiatria. Eu tive depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade, e foi aí que eu conheci a psicologia positiva. Um profissional fantástico me atendeu, e em 3 semanas eu não tive mais nenhum problema. Passou, assim.
E eu fiquei muito grato, né? Porque a gente sabe que quem tem síndrome do pânico, crise de ansiedade, às vezes é a vida inteira sofrendo com isso. E eu fiquei encantado e comecei a estudar. E uma das coisas que eu vi é psicologia positiva. Primeiro, é uma ciência. Então, tudo que está ali não é autoajuda, é ciência. Para fazer parte da psicologia positiva, tem que ter sido testado, né? Não é qualquer coisa que entra, então tem comprovação. Segundo, a psicologia positiva não é um braço da psicologia tradicional. Ela é uma ciência que qualquer pessoa que estudar pode utilizar, não precisa ser psicólogo, né? Então isso já foi legal. Eu falei, poxa, posso usar também. E existem vários estudos do uso da psicologia positiva para desenvolver competência socioemocional, já comprovado cientificamente. Falei, poxa, então já está pronto, mais uma vez não vou inventar a roda, eu vou pegar e vou usar. Então comecei a estudar. Além disso, a psicologia positiva, a gente já tem vários estudos que falam que melhoram a felicidade, o nível de bem-estar, que diminui problemas de depressão, que é todo esse cenário que a gente está falando. Então eu fiquei apaixonado porque fez bem para mim e descobri que faz bem para muita gente. Então vamos usar, né? E as virtudes e forças de caráter são a espinha dorsal da psicologia positiva. Virtude, segundo o Dr. Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, o que ele quis fazer quando ele fez essa pesquisa? A psiquiatria, a psicologia, eles usam um manual que chama DSM para fazer o diagnóstico das pessoas, né? Do tipo de distúrbio que as pessoas têm. Ele queria um manual positivo. A ideia dele era, se existe um manual do lado negativo, eu tenho que pensar um manual do lado positivo, vendo o que as pessoas têm de melhor, mas muito mais do que isso. Como eu posso, cientificamente, desenvolver ferramentas que aumentem o nível dessas características positivas para a pessoa ter um saldo positivo e não adoecer. Então, é algo fantástico a ideia dele, né? E aí as virtudes, eles foram pesquisar, são as melhores características que um ser humano pode ter, mas para elas serem validadas, e elas são 6 nessa teoria, eles pesquisaram por mais de 3 anos, foram 55 cientistas, entre eles Gardner, que a gente tão bem conhece, né? Pesquisaram civilizações por mais de 2.500 anos em várias áreas do conhecimento, porque eles queriam que essas virtudes fossem validadas no mundo todo em diversos períodos. E aí eles chegaram a essas 6 virtudes, que são a sabedoria e conhecimento, é a primeira virtude, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Quando eles chegaram a essas virtudes, eles entenderam que para atingir as virtudes precisaria haver caminhos. E é o que eles chamam de forças de caráter. Então são 24 forças de caráter, que são divididas entre essas virtudes. Todo ser humano tem as 24 forças. O que muda? Um aluno meu deu um oi ali, ó, Guilherme. Oi, professor. Oi, Gui, tudo bom? Teve um comentário acima que alguém escreveu assim, o meu melhor professor. Olha que delícia, quem foi aqui? É uma moça. Depois quero ver. A Júlia. Oi, Ju, tudo bem? Coraçõezinhos para vocês. Obrigado. Então, e aí as forças de caráter são 24 forças de caráter, todo ser humano tem essas 24 forças. O que difere de um para o outro? Somos seres biopsicossociais, então o nosso desenvolvimento ele tem a ver com o biológico, com as relações humanas e com o desenvolvimento psicológico. Então, de acordo com o caminhar das pessoas, a gente vai desenvolver mais ou menos as forças de caráter. Então, eu sou diferente de você, mas não existe algo melhor ou pior, não existe uma classificação. Existem coisas diferentes que formam o seu caráter e o meu, né? E isso que foi muito legal nessa brincadeira, porque a gente começa a trabalhar um autoconhecimento extremamente profundo. Existem testes que mostram para você essa graduação dessas forças. E existem diversas ferramentas que mostram como você desenvolve intencionalmente essas forças. Porque a gente desenvolve no dia a dia de maneira automática, inconsciente. Mas a gente pode influenciar nisso, né? E aí, se eu for falar de teoria, eu tenho um curso lá gravado com quase 10 horas de tanta teoria, assim, mas é uma passada de pano, assim, para a gente entender como é, né? E aí, assim, para dar exemplos, como você pediu, sabedoria e conhecimento. As forças de caráter que formam essa virtude são a criatividade, a curiosidade, o critério, o amor ao aprendizado e a perspectiva. Então, essas forças todas desenvolvem sabedoria e conhecimento.
a virtude da sabedoria e conhecimento, por exemplo, é a minha mais forte. E eu tenho a maior parte dessas forças em nível bem alto, né? Então, daí a gente já tira o meu perfil, já consegue entender quais competências socioemocionais eu tenho mais facilidade de desenvolver pelo meu perfil. Então, você já sabe como explorar melhor o potencial da pessoa só de entender esse relatório, né? E aí, cada virtude vai ter suas forças. Eu não vou ler as 24 aqui, Uhum. mas aí fica o convite no meu Instagram, quem quiser, é só ir lá na bio, tem um monte de material para a pessoa ver a lista completa e entender como funciona. Mas a base é essa, né? E o que me encantou foi o resultado que eu senti em mim e já ter comprovação científica. Eu falei, poxa. E aí a metodologia, porque eu falo a metodologia é minha, porque eu peguei essas forças de caráter e desenvolvi uma maneira de aplicar isso em aula, sem perder a dinâmica da educação física, sem ter que mudar todo o planejamento, mas fazendo com que essas forças de caráter passassem a ser uma expectativa de aprendizagem da minha aula. Então, qualquer brincadeira, qualquer jogo, qualquer atividade que eu for fazer, se eu estou trabalhando naquele momento a força de caráter do amor, o meu aluno vai ter feito uma autoavaliação para saber o quanto o amor tem a ver com ele ou não. E essa discussão é muito rica porque ele nunca parou para pensar nisso. E é interessante ele saber que ele pode ou não ter essa força alta e está tudo bem. Mas aí ele vai entender o outro que tem essa força, como funciona diferente dele, por exemplo. Depois que a gente trabalha essa autoavaliação, durante 15, 20 dias, o tema das minhas aulas é amor. Eu vou mudar o planejamento? Não. Mas se eu for jogar uma queimada, eu vou sempre incentivar meu aluno a refletir como que o amor pode estar por ali. Então, onde existe o amor dentro dessa conversa que a gente teve sobre o que é o amor, dentro da aula, na atividade do dia a dia, na nossa dinâmica em geral. E à medida que o aluno evolui nisso, a gente vai levando para outros lados, para outras áreas da escola, para a casa dele, para a comunidade. Então, o ponto de partida é o jogo, porque torna algo fácil para o aluno, ele percebe, ele pratica. A gente trabalha na área de aprendizagem da metodologia ativa, porque ele está praticando e vivenciando, então ele vai aprender mais fácil isso. E aí, quando ele chega num determinado nível, tudo isso é explicadinho na metodologia. Ele começa a aplicar isso fora da aula também. Então, ele começa, como eu costumo falar, a semear isso na escola, para outros colegas, para a comunidade, em casa. E aí o resultado começa a vir de fora para dentro também. Então é um processo bem legal, que ele vai se repetir ano a ano para ir amadurecendo isso no jovem. Mas à medida que isso acontece... Caiu um negócio aqui, só um pouquinho. Mas à medida que isso acontece, ele começa a semear também. Então ele passa a ser o protagonista de disseminar esse conhecimento, né? Um É isso. multiplicador. Resumidamente, a metodologia. Um multiplicador ali do próprio método, né? Sim, porque a ideia é que ele faça isso, né? Que ele seja o protagonista para que ele possa aplicar na vida de forma natural. Que se torne uma nova cultura focada em solução, mas na positividade, né? E isso é muito legal. Outra coisa legal, aquele jovem mais difícil, que tem uma vida complicada, que normalmente é aquele que traz o terror para a escola e todo mundo briga, briga, briga. Esse aluno tem uma baixa autoestima violenta normalmente. Ele não acredita que ele tenha algo de bom para oferecer. E aí, quando você vai trabalhando isso, ele descobre que ele tem essas características dentro dele, que eu chamo de superpoderes quando eu trabalho com aluno, ele fala, poxa, eu tenho algo de bom. E aí você valoriza isso e ele aplica isso. A sensação que ele tem faz com que ele queira mais disso. E aí ele começa a acreditar no potencial dele, ele começa a ver que ele tem algo de bom a oferecer e ele muda um pouquinho o mindset dele de que eu nasci assim, eu vou ser sempre assim e acabou. Não, ele passa a perceber que ele pode mudar. E é muito bonitinho de ver isso nos jovens, assim como ele começa a entender que, nossa, eu sou alguém bom, eu posso fazer algo bom também. É muito legal e funciona maravilhosamente bem. Eu imagino isso com aqueles alunos mais agressivos, que sempre brigam, que batem, né? Que são mais violentos. Como deve ser gostoso ver Para aquilo, todos funciona, mas é que esses dão aquele choque, né? A gente percebe, assim. né? E você teve alguma dificuldade no início? Porque a gente teve algumas lives aqui com a Vânia, com a Verônica, falando sobre jogos cooperativos. E elas Sim. comentaram a dificuldade de mudar o paradigma.
né? Porque eles estão muito acostumados com competição e tal. Que no começo, Sim, alguns não aceitavam, alguns pais reclamavam. E eu fico imaginando assim com esse seu método também. Algumas, tipo assim, ai, o que que é isso? Tirando sarro, algumas crianças, talvez sim, ridicularizando, que não tinham percebido o efeito, talvez, né? sim. Eu sofri muito até construir toda a metodologia, porque eu errei demais e várias vezes eu percebi que eu estava falando sozinho, eles olhando para minha cara, falando, o que que esse louco tá falando aí na frente, né? Então eu tive que ir transformando a maneira. Mas hoje eu trabalho em cima da taxonomia de Bloom. Então, por que que isso é muito importante? Às vezes a gente aprende algumas teorias, mas a gente não debruça mesmo nela e fala, poxa, como eu posso mudar a minha prática pensando nisso? Eu entendo, ah, legal, eu já faço. Não, você pôs isso no seu planejamento, se você não colocou, você não faz. Porque as coisas não podem funcionar. E eu acreditava, eu falo isso porque eu era exatamente dessa maneira. Mas quando a gente pensa na taxonomia de Bloom, que ela fala sobre a escala ali da aprendizagem, o primeiro ponto que o aluno tem que ter, segundo essa taxonomia, é o lembrar. E aí é o grande problema. Se eu vou transformar um hábito, se eu vou mudar uma cultura, se eu vou influenciar isso tudo, se já existe uma cultura lá, principalmente na educação física, vamos supor, de joga bola, né? Como que eu vou transformar toda a prática desses alunos, chamar atenção para mim, sendo um carrasco que vai mudar tudo de uma vez? Não dá. E eu não posso ter essa ansiedade em mim, que eu queria já resultado, né? Então, quando eu penso que o aluno tem que lembrar, eu posso comentar com o aluno a cada 15 dias uma força de caráter diferente e discutir com o grupo, falar um pouquinho ali no antes da aula, depois da aula, aos pouquinhos falar disso. E aí as coisas vão acontecendo na minha aula, e aí, independente do meu planejamento, toda hora eu vou soltando para ele, olha, aqui é aquela força que eu falei, lembra? Poxa, que deu esse problema, se a gente tivesse usado aquela força aqui, olha o resultado que dava. Eu vou só incentivando o meu aluno a refletir. Ele vai começando a ter a noção de como isso impacta o dia a dia dele. Num segundo momento, lá dentro da taxonomia, ele tem que entender. Então aí ele passa a entender o que quer dizer cada força dessa, por exemplo. Então é gradual, por isso que é ano a ano, tem que ter paciência, porque eu não posso transformar toda a cultura do dia para a noite, senão eu não trago o aluno para mim, né? Aí ele entendeu, eu passo só depois de tudo isso a aplicar. O que que é o aplicar? Eu vou intencionalmente mudar o foco da atividade para aquela força que o aluno já está pela terceira vez, de repente, ouvindo falar. Eu ainda estou dirigindo isso. Só quando chega lá no analisar, que aí eu começo a parar mais a aula para o aluno dar uma olhada e entender como as coisas estão acontecendo. De novo, no livro tem explicado cada nível desse como é feito. É muito diálogo. Mas para não sofrer essa barreira do aluno, você tem que manter a dinâmica da aula e aos poucos ir inserindo isso seguindo essa lógica do desenvolvimento. Porque a hora que o aluno sente o impacto, aí ele começa a querer mais. Mas é gradual. Né? Esse ano eu peguei uma turma nova no meio de pandemia, que é tudo online, aí é metade online, metade não. Eu não pude parar completamente. Eu fiz a toque de caixa para que eles alguma vez vissem todas as forças. Para eu não passar um ano sem conseguir trabalhar. Né? Então eu mudei a metodologia? Não. Mas o que eu faria a cada 15 dias um pedacinho, eu passei muito rápido, porque eu tive pouco tempo todos os alunos para eu conversar. Né? Então eu acelerei demais, por quê? Porque no ano que vem eles já viram esse ano, eu já dei o primeiro passo. Né? Mas eu não parei tudo. O aluno chega na escola depois de tanto tempo afastado, eu vou ficar só ali falando. Não, a gente tem que praticar. Um trabalho Então é é esse feeling, né? É esse feeling que é interessante da gente ter. entendi, um trabalho a longo prazo. Tem um comentário aí da Cidinha. A Cidinha, ela é professora de educação física aqui na rede municipal de Campinas. Legal, E ela também é uma professora bem criativa. Nessa pandemia, para você ter ideia, ela criou um personagem. E ela, tá. que a gente continuou com o ensino remoto, né? Ela gravava vídeos para os alunos dela com esse Que personagem, legal, mesmo a caracterização dele. E com muita bacana, música, ela cria músicas para trabalhar o conteúdo. Né? Tá de parabéns também. Ela tá escrevendo aí para você que é muito que legal. interessante esse método de pensar na força de caráter. Bacana, obrigado, Cidinha. Bom, eu sou fã, não posso falar psicologia positiva para mim, eu defendo com unhas e dentes porque eu acho algo fantástico assim. E tem muito material na internet para aprender um pouquinho sobre o que é assim. Tem bastante coisa hoje já, tá chegando bem para o Brasil. Há pouco tempo atrás não tinha muita coisa não.
Legal. Mais alguma coisa que você queira compartilhar, assim, que você acho que não pode deixar de falar? Já teve bastante conteúdo aqui, hein? Mas alguma coisa. Bastante. Então, bastante conteúdo, junto com o que a gente vai falar daqui a pouquinho aí de surpresa, que eu vou deixar você falar, que você comentou lá no começo que só falaria no final, né? Você É, lembrou? tem bastante coisa nas minhas redes sociais, né? Então lá pela bio do meu Instagram tem o Linktree e ali tem todas as minhas redes sociais. Podem me chamar para conversar à vontade, eu adoro responder, conversar sobre essas coisas, né? E eu também disponibilizei diversos materiais para a Pri, depois aí para quem assistiu ter acesso, né? Tem bastante conteúdo também ali já com ela, fora a Uhum. surpresa que está por vir aí. Isso, tem vários vídeos aqui, pessoal. Tem gente que entrou depois, então, da apresentação inicial. Vocês podem solicitar o certificado dessa live. A gente está chamando uma jornada Folhas do Saber, composta por várias lives. Vocês podem pedir só dessa, vocês assistirem um vídeo que ficou gravado, ou vocês podem pedir da jornada como um todo. O Fernando deixou aqui alguns vídeos para enviar para vocês que entrarem em contato no e-mail. E ele gentilmente também cedeu 2 produtos para a gente estar sorteando. Então, eu vou falar aqui para vocês que é um livro que ele, inclusive, mostrou aqui. Se quiser mostrar de mim, Fernando, teve gente que entrou agora há pouco. Um livro que ele escreveu, ó, Competências Socioemocionais, e um curso que ele criou também. O curso tem mais de 5 horas de duração, né, Fernando? Com mais de 3 horas de Isso, conteúdo extra, além disso, em vídeo. O curso isso chama aí. Teoria e Prática das Virtudes e Forças de Caráter. Então, ó, vocês que estão vendo aí ficaram interessados, ficaram curiosos em conhecer mais um pouco, em se aprofundar nesse assunto, conhecer mais para depois utilizar com os alunos, eu vou montar um post aqui no Instagram, gente, para a gente sortear esse material, tá bom? Eu vou combinar as regrinhas com o Fernando, e aí vocês vão ter que ir lá comentar, viu a live do Fernando e quero concorrer a esse prêmio aí, tá bom? E aí a gente vai Legal. para vocês. E vocês podem indicar também. Às vezes entrou alguém aqui que não tem nada a ver, acha que não vai ser útil para sua vida, né? Quem sabe? Pode indicar para você. Passou, Pri, acabou de entrar, passou por aqui, ó. Eu acho que ainda está aqui com a gente, o Josias. Quando eu falei lá no começo que um amigo meu me Isso. falou, me sugeriu, escreva o livro, é o Josias. Essa é uma das pessoas que eu mais tenho gratidão na vida, porque foi ele que realmente fez esse livro acontecer. A sugestão dele que fez isso. Olha, tem também aqui o comentário da Cristiane Almeida, tá mandando um oi. E a Cidinha escreveu aqui, ai, deixa eu ver se eu acho que agora já subiu. Entraram outras pessoas depois. Eu que agradeço, acredito demais no poder da transformação através da empatia e do cuidado. Obrigado, é isso aí. Então eu quero saber quem vai querer ganhar prêmio aí, ó. Quem quer ganhar o livro. Eu posso concorrer também? Eu queria concorrer. Pode, claro que pode. Eu te dou um de presente, poxa vida. Você não concorre, eu te mando um. Ê! Então a gente vai sortear um livro e um curso. Vocês vão ter uma concorrente a menos aí. É isso aí. Vamos fazer assim, ó. Quem ganhar o livro, ganha junto o curso. E o segundo prêmio é só o curso, tá bom? Aí fica o livro com o curso. Porque a teoria ela é bem importante e eu tentei fazer de uma forma bem leve ali no curso. Mas dá para aprofundar bem o que são essas virtudes e forças de caráter, com bastante ferramenta para usar no dia a dia, em você mesmo, para autodesenvolvimento, né? A Pri, acabando aqui, já me manda o e-mail que eu já ponho na plataforma lá também. Tá bom. Beleza. Ó, Fernanda, eu tenho que só agradecer. Eu adorei a live. Imagina. Nossa, achei muito boa mesmo. Você está de parabéns. Eu desejo sucesso sempre aí para você. E obrigada Obrigado por igualmente. aceitar o convite e estar aqui com a gente nessa noite. Imagina. É um prazer falar do que a gente ama, né? Eu tô sempre. Me chamou, eu vou, porque eu adoro espalhar, semear aquilo que eu amo fazer. Se a gente conseguir atingir um coraçãozinho cada vez que a gente fala, a gente já está semeando por aí afora, né? Eu penso muito dessa maneira. E a ideia é espalhar aquilo que a gente acredita. Verdade. Obrigadão, gente. Obrigada também por terem Obrigado. acompanhado aqui a nossa live, tá bom? Temos mais 2 lives dessa jornada, quinta, dia 4 e quinta, dia 11. Espero vocês aqui mesmo nesse perfil, tá bom? Tá todo mundo convidado. Então é isso. Perfeito. Pri, Obrigada. brigadão. E depois me manda seu endereço que você também ganha o seu livro, então, e não esquece. Beleza. Deixa eu te um minutinho, não sai ainda não.
Aí, pronto, para registrar. Muito Valeu! bem. Boa Tchau, tchau, noite! gente. Obrigado. Tchau, Pri. Boa noite.